Olá, meninas do Estimulando Futuros, eu sou a professora Tainara e vou trabalhar com vocês nesse eixo do pensamento computacional e programação, em específico com a programação com Python. Preparei uma aula introdutória sobre o que é o Python, vamos ver sobre os operadores, espero que vocês gostem. Bora lá? Vamos dar início à nossa aula do eixo 1, que se refere ao pensamento computacional e à programação, e na aula de hoje nós vamos abordar os conceitos relacionados à introdução à programação. Para a nossa aula de hoje, nós vamos ver então o que é Python, que será a nossa linguagem de programação utilizada, como nós podemos utilizá-lo e também já vamos começar a criar nossos primeiros programas. O Python, de maneira muito sucinta, ele é uma linguagem de programação que permite criar códigos para vários contextos. Nós utilizaremos ele porque ele é fácil de aprender, mas é uma ferramenta poderosa que está sendo utilizado em diversos contextos, como ciência de dados, inteligência artificial, desenvolvimento web e também para automação. E para quem ainda não conhece, essa é a logo do Python. Bem, para que nós possamos utilizá-lo, nós vamos utilizar então um recurso online do Google mesmo, que é o Google Colab. Então, vocês podem pesquisar por Google Colab. É esse primeiro resultado que nós temos aqui, Google Colab. Muito bem. E observe que eu já estou logada na minha conta do Google. Dessa maneira, eu não precisarei fazer login, mas caso vocês não tiverem, podem fazer o seu login. Muito bem, a partir daí, nós vamos clicar aqui em New Notebook. E ele irá nos redirecionar para o notebook, então, digamos assim, é onde nós podemos criar os nossos códigos. Observem que ele já gera aqui um arquivo para que nós possamos fazer a nossa programação. A extensão do arquivo já está relacionada ao Python, então todo o código que nós criarmos aqui, a gente já sabe que é do Python. Vou renomear esse meu arquivo para meu primeiro, vou colocar aqui a minha letra maiúscula, primeiro programa. Muito bem. E agora, nós vamos criar aquele código que todo mundo que inicia na área de desenvolvimento, na área de criação de código, precisa criar por primeiro, que é o marco, é o início, que é o nosso Olá Mundo. Então, como é que eu faço isso aqui em Python? Inicialmente, eu vou clicar aqui nessa célula, então é onde nós iremos criar os nossos códigos. Então, já está aqui, comece a programar. E vou colocar o meu comando de print. Print é justamente para exibir aquilo que eu colocar entre aspas. Então, vou colocar aqui, Olá Mundo. Agora, eu vou clicar aqui nesse símbolo de play, que é justamente para executar o código que se encontra nessa célula. E aí, nós vamos ter como resultado, após ele terminar de processar, o Olá Mundo. Muito bem, agora então nós podemos de fato iniciar nesse mundo da programação, porque nós fizemos o nosso primeiro Olá Mundo. Agora que nós já criamos o nosso primeiro Olá Mundo, nós podemos dar sequência ao nosso aprendizado. E nós vamos aprender a criar uma variável. Mas o que seria esse conceito de variável? Imagine, meninas, que a variável ela é uma caixinha em que nós podemos guardar alguma coisa, guardar algum valor. Nesse caso aqui, eu vou criar uma variável chamada idade. E eu estou armazenando, então, estou criando aqui uma caixinha chamada idade, que ela vai armazenar o valor de uma idade. Então, por exemplo, aqui vou colocar 15. Isso significa o quê? Que nessa variável, ela terá um valor armazenado, um valor numérico, é um número, que está inserido nela. Então, eu posso pedir para que o meu programa exiba, exiba o valor que está em idade. Vou colocar aqui idade, tá?
E aí, então, significa o quê? Eu criei uma variável do tipo numérico, porque eu estou armazenando um número. E quando eu coloco o igual aqui na programação, é o símbolo de atribuição. Significa que essa caixinha chamada idade está guardando, eu estou atribuindo o valor de 15 para essa caixinha. Então, quando eu clicar aqui em executar, o programa ele deve exibir o valor que está armazenado nessa caixinha, que aqui nós sabemos que é 15. Então, foi exatamente isso, ó, 15. Mas, se eu vir aqui e alterar esse valor e colocar 20, agora ele deve exibir 20. Então, sempre que eu crio uma variável, eu preciso dar um nome a ela. E é muito importante a gente colocar bons nomes. Nomes que significam o que ela irá armazenar. Por exemplo, se eu colocar aqui x, vai funcionar, tá? Vou colocar x, vai exibir x. Mas, eu, como desenvolvedora, né? Pode ser que depois eu esqueça o que x significa. Então, é muito interessante que a gente dê o nome à variável representando o que ela significa. E aqui eu estou falando de idade, certo? Muito bem, então nós criamos aqui uma variável, idade, que está armazenando o valor de 20. E ela armazena um valor numérico. Eu posso criar uma nova caixinha, ou seja, uma nova variável, e dar a ela o nome, vou dar a ela o nome de nome. Por quê? Porque ela vai armazenar o nome de alguém. Então, eu vou colocar aqui o meu nome, Tainara. E eu posso também pedir ao programa que ele exiba o que está armazenado na minha variável nome. Então, nesse caso, ele vai imprimir, né, aqui para nós, vai ter como resultado de saída Tainara. Eu posso também alterar e colocar, por exemplo, João. E aí será exibido João. Muito simples, não? Muito bem, então agora que a gente já sabe o que é uma variável, nós vamos pedir aqui, nós vamos criar um programinha para solicitar ao usuário, né, que vai utilizar o nosso programinha, para que ele digite o nome. E aí, então, com o nome digitado pelo usuário, que agora não estará mais sendo determinado aqui por nós, e sim pelo usuário, será exibido, tá? Então, vamos lá. Já apresento um novo conceito para vocês, que é o comentário. O comentário é uma nota, algo que a gente pode colocar ali para que a gente recorde futuramente que ele tem algum significado, né? Então, aqui vou colocar que nós vamos criar o nosso primeiro programa em Python. Então, isso aqui, quando eu coloco junto ao sustenido, né, ao símbolozinho de hashtag, é um comentário. Observem que ele já está numa cor diferente. Então, o primeiro programa, se eu clicar aqui para executar, ele é apenas ignorado. E o comentário é, de fato, para a gente adicionar uma nota que nos auxilia a entender aquele código. Então, vou criar a minha variável nome e vou apresentar para vocês um novo comando, que é o input. O input, ele vai colocar uma caixinha para que o usuário digite o valor. Então, nós vamos dizer ao usuário para ele informar, digite seu nome. Coloquei aqui 2 pontos. E aí, qual que vai ser o resultado disso? Ó, vou colocar aqui para executar e ele solicitou, digite seu nome. E agora eu posso colocar, por exemplo, Maria e vou dar um Enter. Muito bem. Então, o que acontece aqui nesse programa? Ele solicita ao usuário para que ele digite um valor referente ao nome, que será armazenado, que será atribuído à variável nome, que ela armazena o valor que o usuário digitou, né? Nesse caso, então, aqui, nós vamos pedir para exibir o valor que está dentro dessa variável. Então, eu vou colocar uma mensagem. Olá! Agora, nós vamos exibir o nome que foi passado pelo usuário via teclado, que está armazenado aqui nessa variável nome. E vamos colocar aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Python.
Vou colocar para executar. Coloquei aqui, agora eu vou colocar Thay. Olá, Thay, seja bem-vinda ao Python. O que aconteceu aqui? Significa que eu estou exibindo uma mensagem na tela e eu estou concatenando. Esse é o termo que nós utilizamos. Quando eu coloco essa vírgula aqui nessa mensagem de print que será exibida, eu estou concatenando. Vou deixar aqui como comentário, concatenar, tá? Eu estou concatenando. Esse valor que está armazenado nessa variável, a minha mensagem. Então, quando eu digito Thay, significa que o programa armazenou nessa variável o valor de Thay e aqui ele está exibindo concatenado a minha mensagem. Agora, nós iremos criar um segundo programa. Então, eu vou colocar aqui uma nova célula e nós vamos deixar essa como exemplo. Muito bem. Então, nós vamos criar um programa, vou colocar aqui como comentário, programa para calcular a média de duas notas. Então, o que nós precisamos fazer por primeiro? Pedir para o usuário digitar a primeira nota. Então, deixei aqui como comentário. E nós vamos armazenar isso em uma nova variável do tipo numérico. Só que agora não é mais uma variável, né, que vai armazenar aqui uma idade, que seria o valor inteiro, ou um nome, que seria um valor de texto. E sim, uma nota, ela pode ter, né, ela ser uma nota quebrada, digamos assim. Eu tirei 7,5 na prova. Eu tirei 8,8. Então, a gente vai ter que trabalhar com um novo tipo de campo, que é o campo decimal, né? Um novo tipo de variável, as variáveis decimais, e aqui a gente chama de float, tá? Então, eu vou deixar aqui comentário, então, float, para nossos valores decimais. Então, nós vamos colocar aqui a nota 1, né? Lembrando que é importante criar nomes que induzam, né, ao que ela significa. Então, aqui a nota 1. E aí, nós vamos, então, solicitar ao usuário para digitar o valor. Nós já aprendemos que esse comando se refere ao input. Então, input, digite a nota 1. Muito bem. E agora, são duas notas, nós temos que também pedir a segunda nota. Então, nós vamos criar a segunda variável, nota 2. Não pode ser o mesmo nome, tá? Então, não poderia ser só apenas nota. Por quê? Porque toda vez, então, que aí eu faria isso aqui, né? Digamos assim, vou repetir aqui, só que para a segunda nota. Então, isso aqui está dizendo que eu não estou criando uma segunda variável, e sim que eu estou substituindo o valor que ela está armazenando. Então, isso aqui não é interessante, por isso que nós precisamos dar nomes diferentes. Então, nota 1 e nota 2. E agora sim, digite, né, a nota 2. Muito bem. E agora, a gente vai calcular a média. Então, nós vamos criar aqui uma nova variável chamada média, que ela recebe nota 1 mais nota 2. Muito bem. E aí, como é a média, e eu tenho duas notas, então, ela vai ser dividida por 2, né? Então, por que eu coloquei esses parênteses? Justamente seguindo a mesma regra da matemática, porque primeiro eu preciso somar esses valores que forem armazenados. Então, vamos dizer assim que eu tirei aqui nessa nota 7 e depois 8. Então, eu vou ter aqui o valor de 15. Então, primeiro somos as duas notas e aí divide por 2, certo? E essa média vai ser armazenada, né, está sendo atribuída nessa nova minha caixinha, né, minha variável, que eu chamei de média. Mas nós temos um porém aqui. Falei para vocês que a gente está trabalhando com float. Então, nós temos que dizer para o nosso programa que esse valor aqui que vai ser passado é um float. Então, nós vamos precisar colocar aqui na frente float, tá? E colocar dois parênteses que abrangem todo o nosso input, justamente para que ele compreenda que eu estou recebendo um campo do tipo float. E ele vai ser somado aqui e aí então divisível por 2.
Muito bem. Se eu só executar aqui esse meu programa, ele não vai exibir nada. Vai pedir aqui para eu digitar a nota 1, a nota 2, mas não vai ter resultado nenhum. Por quê? Porque eu ainda não exibi a minha média. Então, vamos colocar entre aspas para dizer que é um texto, né? A média final é... E agora sim, eu vou concatenar com a minha variável média, por isso eu estou utilizando aqui essa vírgula, e vou exibir. Então, agora nós vamos executar esse nosso programa. Vou digitar a nota 1, 8, dei um Enter, 5, fui bem na primeira prova, mas na segunda nem tanto. E aí, então, dessa maneira, a minha média é 6,5. Vou executar novamente e agora eu vou trabalhar com números quebrados, né? Números decimais. Então, a minha nota primeira foi 6,6. E a minha segunda nota eu fui bem, tirei 9,7. Dessa maneira aqui, a minha média final é 8, né? Nesse sentido, arredondando, seria 8,15. Falei para vocês que a nota seria arredondada para 8,15, né? Aqui ficaram várias casas decimais. Como é que eu posso fazer para que, de fato, a nota seja arredondada? No Python, eu tenho um comando chamado round, tá? Que permite que eu faça esse arredondamento. Então, aqui eu vou utilizar o round, e aí eu posso passar como segundo parâmetro, tá? Então, primeiro vai ser o que eu quero arredondar. Quero arredondar a minha variável, né? O resultado que vier dessa minha variável que está calculando a média. E aí, então, eu vou fazer o seguinte, média, né, vírgula 2, ou seja, eu estou arredondando para duas casas decimais. Dessa maneira, então, se agora eu colocar novamente essas mesmas notas, 6,6 e 9,7, ele exibe para mim o resultado de 8,15. Se eu quiser arredondar para uma casa decimal, então aí eu passo aqui como segundo parâmetro apenas o valor de 1. Novamente, 6,6, 9,7 e agora ele traz apenas com uma casa decimal. Então, esse é um novo, né, comando, um novo recurso que nós estamos aprendendo que faz arredondamento de valores, né? Quando a gente trabalha, então, aqui com a questão de números quebrados, números decimais. Eu gostaria de ressaltar uma questão sobre nomes de variáveis. Então, os nomes de variáveis, nós não utilizamos espaçamento, né? Então, eu não posso criar aqui, por exemplo, média aritmética, e isso aqui ser uma única variável, tá? Então, não aceita. Eu não utilizo acentos. Então, quando a gente quer criar uma variável que tem um nome composto, ou seja, composto de duas palavras, eu posso utilizar da seguinte maneira. Então, a segunda palavra inicia com a letra maiúscula, aritmética. Nesse programa, nós trabalhamos com a média, né, de duas notas. Mas agora eu quero, então, para 3 notas. Como eu faço? Basta, eu vou otimizar aqui o nosso tempo, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó, pedir a segunda nota. Vou vir aqui, vou dar um Enter e colocar pedir a terceira nota. É importante que a gente não esqueça de alterar aqui para a nota 3 e nota 3. Apesar de eu ter copiado, eu estou criando uma nova variável. E agora, como eu tenho 3 notas, eu não vou mais dividir por 2, e sim por 3, e vou acrescentar aqui a minha terceira nota. Então, observe como é fácil a gente alterar aqui o nosso programa para um novo contexto. Vou executar novamente. Agora, serão 3 notas que eu preciso digitar, 8, 7,5, tá? 7,5, utilizar o ponto. E aí, a terceira prova não fui bem, não. Tirei um 3,2. Vamos ver como é que vai ficar a minha média. Então, a média final é 6,2, certo? Muito bem. Então, agora, a gente vai fazer alguns exercícios para praticar esse conteúdo.
E aí, meninas, vocês conseguiram criar os programinhas de você em Python? Então, nós tivemos nosso primeiro início na programação e agora o objetivo é que a gente pratique. Para isso, a prof vai disponibilizar uma lista de exercícios, né? Alguns exercícios em si para que vocês possam tentar fazer e praticar. É muito importante a questão da prática, porque a programação ela se aprende exatamente dessa maneira, fazendo exercícios, praticando, tentando colocar os conceitos e criar os seus programas, tá bom?